machado, não há o que temer. Aquele que manda matar também pode morrer. O risco que corre o pau, corre o machado. Essa é das antigas. Não há o que tremer. Aquele que manda matar também pode morrer. Do lado de lá já decretou que contrata os pistoleiros pra matar trabalhador. Nós estamos em guerra. Lado de lá já decretou que contratam pistoleiros pra matar trabalhador. A música O Risco que Corre o Pau Corre o Machado foi uma premonição. Quem canta no palco é Cícero Guedes, o ativista do movimento dos trabalhadores sem terra. Cícero foi martirizado em uma emboscada em 25 de janeiro de 2013. Os pistoleiros o surpreenderam nos arredores da usina Cambaíba, no assentamento Luiz Maranhão. O caso ocorreu na cidade de Campos dos Goitacazes, norte do estado do Rio. Onde estão os assassinos de Cícero Guedes? Onde está o mandante? Todos estão livres e impunes. O suspeito de ser o mandante foi a julgamento em 2019, mas foi absolvido pelo júri. E para conversar sobre a violência no campo, a impunidade e o martírio de Cícero Guedes, eu recebo virtualmente aqui nos estúdios o professor e pesquisador da Universidade do Estado do Norte Fluminense, a UENF, Marcos Pedrovski. Professor, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Roberto. Um prazer estar com você nesse programa que eu considero de muita importância, que fala do Cícero, né? Então, espero ter reflexões que ajudem o público a saber mais sobre o Cícero e sobre a situação da violência no campo no Brasil. Professor Marcos Pedrovski, o assassinato de Cícero Guedes, a emboscada, o assassinato covarde desse ativista, desse agricultor, ele é um reflexo de uma luta no campo, não só em Campos, como em todo o Brasil. Mas isso desnuda a violência que ocorre, as ameaças, as coações que ocorrem também no campo. Isso na cidade de Campos, uma cidade que foi historicamente dominada pelo latifúndio, pela indústria sucro-alcooleira, e o que demonstra o seguinte, que a cidade ela não está imune à violência no campo. Os agricultores também, eles estão vulneráveis. E a cidade de Campos, ela tem vários assentamentos. O senhor acredita que a impunidade que prevaleceu nesse caso de Cícero Guedes, isso pode motivar casos correlatos, casos semelhantes nesses assentamentos, professor? Olha só, Roberto, eu acho que no interior dos assentamentos, quando há o assentamento, há uma estabilização da situação. Então, a fase mais conflitiva é a fase da ocupação e do acampamento. Então, porque ali existem forças dentro dos acampamentos, externas aos acampamentos, que estão em disputa até que se consiga fazer a expropriação, né, pelo Estado e a divisão em lotes. Então, eu diria que, no caso do Cícero, ele foi pego exatamente nessa fase intermediária, que no caso da ocupação da Cambaíba, perdura até hoje, né? As dificuldades envolvendo a desapropriação daquela terra continuam, e o Cícero ele acabou pagando um preço maior, porque ele era uma liderança importante de organização daquelas pessoas que estavam tentando fazer com que o Estado brasileiro cumprisse seu papel, já que não só a usina Cambaíba tem dívidas milionárias com o Estado, como também tinha dívidas dos seus trabalhadores. Então, na questão da desapropriação daquelas terras, juntava a dívida da empresa, ou do conjunto de empresas que estão ali em torno da Cambaíba, e também a questão da dívida com os trabalhadores.
E a reforma agrária também serve para esse tipo de função de retomada do uso produtivo da terra. Então, agora, nós tivemos outros assassinatos fora do Cícero. Na semana seguinte ao assassinato do Cícero, foi assassinada outra liderança importante ali no Zumbi dos Palmares, como antes já havia sido assassinado um casal de lideranças, porque eu tenho que dizer que muitas vezes as disputas têm a ver com a capacidade de organização para fora dos assentamentos. Se essas pessoas conquistassem a terra e se recolhessem pura e simplesmente ao pequeno pedaço de terra que foi entregue pela reforma agrária, eles não incomodariam tanto. Mas no caso do Cícero, no caso da dona Regina Pinho, no caso do Edson e da sua companheira, da Cláudia, eles eram organizadores. Então, porque como o MST vem demonstrando nos últimos anos, não basta você conseguir a terra, você tem que conseguir organizar processo de produção e processo de agroindústria. Então, eu diria que o Cícero cumpria, no caso do Cícero, ele cumpria todas as funções, porque ele era, eu sempre digo que o Cícero era uma força da natureza, ele era cantor, ele era liderança de ocupação, ele era organização de ações coletivas dentro do assentamento, o Cícero era cantor, então era uma liderança expressiva. Então, por isso que ele, inclusive, ele foi assassinado pelas costas, Roberto. Ele tomou não sei quantos tiros, mais de 30 tiros, e todos soldados pelas costas. Não tiveram nem a coragem de assassiná-lo pela frente. Tão temido ele era do ponto de vista da sua capacidade de liderança, né? Reação, professor Marcos Pedro Alves, nos assentamentos, após esses episódios que o senhor acaba aqui de relatar, porque não é só o assassinato do Ciro, mas nós temos outros atos de violência envolvendo lideranças nesses assentamentos. Eu gostaria de saber como é que foi assim, a reação interna, se ela é de medo, se ela é reativa, ou se o movimento ele se esmoreceu após a morte do Ciro. Cícero, perdão. Olha só, a questão primeira é de desorganização. Quando você mata uma liderança, você faz cessar uma série de processos que estão acontecendo. Por exemplo, quando o irmão assassinou o Edson, sabe-se lá o nome de quem? Assassinou o Edson e a Cláudia, que estava grávida. Olha só que crime horrendo. Eles estavam organizando uma cooperativa que formaria uma agroindústria ali na faixa de terra dos Unidos Quadros, que está em São Francisco da Vapoana. Aquela cooperativa nunca saiu do papel. Por exemplo, a dona Regina era uma liderança importante do grupo de mulheres, e que trabalhava, por exemplo, com plantas medicinais. Talvez cessou essa ação, porque a agregação que ela realizava era importante. E o Cícero a mesma coisa. Então, há medo. Eu diria que até há um elemento de medo, mas o problema maior é a capacidade de organização que é afetada. Então nós tivemos, por exemplo, ali no assentamento Zé Alves, que é próximo à Serra da Cambaíba, você teve um ou dois assassinatos de igual calibre. Então quando se mata essas pessoas, não está se matando apenas a pessoa, está se matando a capacidade de fortalecimento da organização. Porque essa região aqui tem muita terra improdutiva, tem 11 assentamentos, mas tem espaço para muito mais. Então, quando se elimina essa figura, está se eliminando pessoas que outras vão gravitar no entorno delas e vão reproduzir ideias da mesma natureza. Então, esse tipo de mensagem, inclusive eu quero dizer que a violência no campo no Brasil hoje é uma realidade marcante, até porque o governo Bolsonaro permitiu um forte armamento dos latifundiários, como se liberou, inclusive, as forças policiais para agir de forma ainda mais truculenta. Então, a gente vive um auge da violência no campo no Brasil, que, aliás, nunca cessou, né, Roberto? Porque nós temos uma das distribuições de terra, se não a mais desigual, uma das mais desiguais do planeta, e você tem que toda vez que os trabalhadores rurais
os camponeses se organizam para questionar essa estrutura de distribuição da terra, o caminho mais fácil é eliminar os principais líderes. Isso faz a luta retroceder, não apenas por medo, não é mais porque falta capacidade de organização, se tira o que os economistas heterodoxos chamam de capital humano. Se mata uma liderança, você diminui o capital humano e vai, assim, ter um impacto negativo na capacidade de organização dos trabalhadores, né, dos camponeses. Professor Marcos Pedrovius, o senhor acha que os movimentos sociais nessa região, na cidade de Campos, eles dão o devido reconhecimento à importância que foi o Cícero Guedes para a luta no campo, a luta unificada por uma reforma agrária, pela distribuição justa de terras, de usineiros falidos, endividados, devedores do fisco, que nunca pagaram impostos ao longo de suas atividades produtivas e que hoje têm terras inférteis, enquanto que há uma proliferação de pequenos produtores precisando de terra para plantar, para produzir alimentos, no momento de inflação de alimentos, de carestia. O senhor acha que os movimentos sociais nessas regiões, eles dão o devido valor, o devido reconhecimento ao que foi Cícero Guedes? Olha, Roberto, do ponto de vista da celebração da figura, com certeza, que o Cícero, onde aparece a memória do Cícero, os atos do Cícero, existe um grande respeito por essa pessoa. Eu acho que falta um pouco do que o Cícero era. Porque o Cícero não era só da palavra, ele era a palavra e a graça, no sentido que ele era um cara que fazia as coisas acontecer e muitas vezes de uma maneira muito voluntariosa, né? Isso eu tenho a opinião que o Cícero ele acabou pagando com a vida o fato dele ignorar as limitações dos apoios políticos que ele tinha na prática. Uma coisa é você falar, eu te apoio, é uma coisa. Outra coisa é você enfrentar as coisas que você escolhe enfrentar contra o sistema e as pessoas estarem ali no momento com você. Então, dando dinheiro, com recurso, com apoio de pessoas. Aí eu diria que não basta celebrar a memória do Cícero. Eu diria que tem que recolocar em pauta a luta pela reforma agrária aqui no nosso Fluminense, principalmente no município de Campos, porque há um problema sem solução, que é a concentração da terra, forte concentração da terra, na mão de pessoas que hoje, inclusive, Roberto, existe uma situação interessante, que a falta da reforma agrária rural possibilita que os antigos usineiros sejam os grandes ganhadores da especulação imobiliária urbana, porque a cidade de Campos, por exemplo, avança sempre sobre áreas de canavial abandonadas. Então, esses que faliram as usinas, esses que não pagaram seus empregados, esses que têm dívidas bilionárias com o fisco nacional, são aqueles que estão se aproveitando para fazer a incorporação imobiliária de suas terras, porque eles faliram as usinas, mas continuaram proprietários das terras. Então, você vê como é que a questão da reforma da terra não só é a reforma da terra agrária, rural, há um problema com a reforma da terra urbana. Aqui em Campos é muito evidente, porque, por exemplo, aqueles que eram os usineiros estão hoje com o filé mignon do avanço da malha urbana e continuam ricos e continuam morando nos seus encastelados nas terras que já sempre foram suas, apesar das usinas serem falidas, né? Essa é uma contradição que a luta pela reforma agrária deixa muito claro, né? Então, quando você não faz a reforma agrária rural, você piora a situação dos pobres urbanos, até porque eles não têm onde trabalhar e são sempre empurrados para as piores áreas da periferia, aquelas que têm risco ecológico, aquelas que são inundadas, ou aquelas onde caem as barreiras. Enquanto isso, os antigos usineiros, os grandes latifundiários, estão com seus condomínios fechados, suas mega casas,
e devendo bilhões para o fisco nacional, né, Roberto? Perfeito, professor Marcos Pedrovski. Belíssima análise. Quem lucrou na época com o dinheiro farto do governo, com empréstimos para falir as usinas, agora estão lucrando com a expansão imobiliária para dentro de canaviais. Que era canavial, está virando hoje lotes urbanos. Professor Marcos Pedrovski, muito obrigado aqui pela sua participação no Cidade em Pauta. Roberto, eu que agradeço. E eu quero só dar uma última palavra, porque eu tive o privilégio, não de ser amigo do Cícero, mas de ser uma pessoa que o conheceu com alguma frequência, inclusive ele chegou a frequentar a minha casa. Eu diria que você aventou, por exemplo, a situação do Cícero como não sendo apoiado pelo sindicato, movimentos sociais. Eu diria que o Cícero é um herói negro, que não é devidamente celebrado pelo próprio movimento negro. Ele não era uma liderança qualquer. Ele, não sei se você vai ter a oportunidade de falar com o Adriano, mas o Cícero chegou aqui em Campos, vindo de Alagoas, como trabalhador escravo da cana. Essa que é uma coisa que é pouco falada. Então ele se liberta do trabalho escravo, entra na luta pela terra, se transforma numa liderança e é assassinado por ter saído do trabalho escravo para ser uma liderança pela reforma agrária. Essa é uma trajetória que tem um componente racial muito forte, porque ele era negro, né, Roberto? Quando a gente tem esses movimentos identitários celebrando certos personagens, eu diria, sem nenhum medo de errar, que o Cícero é para ser lembrado como uma grande liderança negra aqui do Norte Fluminense. Muito obrigado, professor. Aí a participação do professor Marcos Pedrovski aqui no Cidade em Pauta, e abordando essa figura emblemática, essa figura formidável que foi o Cícero Guedes, liderança do MST que foi martirizado, assassinado em Campos. Cícero Guedes lutava pela unidade do movimento popular em defesa da reforma agrária. Vamos ao áudio. Porque é uma luta de todos e aí se conquista, porque é uma transformação da sociedade. Você imagina um trabalhador que não tinha nem um palmo de chão para pisar, né? Ele pisava porque é atrevido, e hoje em dia tem 10 hectares de terra para plantar e sobreviver e morar e dar comida às suas famílias e ter a sua mesa farta. Então, por isso que a reforma agrária é uma luta de todos. Mas Cícero Guedes também, ele era um autêntico líder, um entusiasta e motivador dos assentados. Confira. Botou correndo. Boa tarde! Boa tarde! Uma voz dessa para quem tá com grana no bolso para comprar aquele galhão chegar em casa. Tá devagar. Boa tarde, beleza? Boa tarde! Então, companheiros, vocês sabem muito bem que além de nós fazer a feira, nós classificamos como isso aqui não é uma feira. Isso é a grande divulgação da reforma agrária, é uma grande festa que todo mundo se encontra com produção, para estar distribuindo e vendendo preço acessível para a companheirada. E nós ainda temos um problema com nós. Além de nós vender, no final nós faz um sacolão por R$1. Isso vocês nunca viram no Rio de Janeiro. Agora, ainda temos que sair aqui com desafio. Para quando for em junho, nós voltar de novo. Os pistoleiros que emboscaram o líder do assentamento Luiz Maranhão trabalharam para calar a voz e a coragem, mas não conseguem apagar a memória. Cícero Guedes agora é tema de um musical que será apresentado no Teatro Municipal Trianon, em Campos dos Goytacazes, em junho deste ano de 2022. E para conversar sobre esse grande espetáculo, eu recebo virtualmente o dramaturgo, poeta e roteirista Adriano Moura. Ele também é diretor do musical. Adriano, é um prazer tê-lo aqui. Já de antemão lhe parabenizo por esse grande feito, esse espetáculo que tenho certeza será um belíssimo espetáculo.
Meu nome é Cícero. Me diga qual foi a ideia e me explica exatamente a temática desse espetáculo, Adriano. Bom tê-lo aqui. Boa tarde, olá a todos, todas, todes. Obrigado, Roberto, né, pelo convite. Esse espetáculo, ele parte, Roberto, justamente de um incômodo, e aí pegando um pouco o gancho na fala do Pedovski, de morarmos numa cidade, né, com uma herança escravocrata muito grande, que perdura, né, até hoje nas relações de trabalho. E esse espetáculo, ele é inspirado na história e na trajetória e na luta de Cícero, justamente para a gente refletir e discutir não apenas o problema, né, da terra, a violência no campo, a má distribuição de renda, a injusta distribuição de renda, a distribuição do território nacional, né, nas mãos de tão poucas pessoas durante tanto tempo. Então, o Cícero, ele é o mote para a gente discutir todas essas questões, trazer essa discussão por meio do teatro, tem uma relação direta, né, para quem o conhecia, sabe que a arte estava sempre muito presente na vida dele, principalmente a música, tanto que você acabou de abrir o programa, né, justamente com ele cantando. E eu digo que não se trata, a gente chama de espetáculo musical, né, porque a gente precisa de uma nomenclatura para o gênero, mas é um espetáculo também documental, um espetáculo que mistura diferentes linguagens do teatro, né, o teatro épico, o teatro musical e o teatro documentário, para que, a partir da história e da luta de Cícero, a gente possa refletir, reivindicar, questionar, problematizar essas questões que até hoje, né, nos rodeiam, e como que a violência no campo, né, nos últimos 3 anos, né, ou melhor, nos últimos 4 anos, né, principalmente, elas se intensificaram bastante, já com a carta branca para matar, que o presidente Jair Bolsonaro tem dado. Então, é um espetáculo que, por meio da arte, e é uma das funções da arte, é essa, né, por meio de uma linguagem lúdica, de uma linguagem simbólica, tentar levar um pouco de reflexão às pessoas acerca, né, de realidades que muitas vezes elas ignoram. Você vai levar um espetáculo, porque o Teatro Trianon é uma das principais casas, o principal teatro de Campos, uma grande casa de espetáculo, e talvez seja assim, uma das poucas vezes que eu vejo um espetáculo com a temática que tem, a proposta desse espetáculo, que é uma questão social forte, é uma questão que toca fundo na alma de uma elite que ainda é escravocrata, uma cidade que o racismo estrutural ainda é muito presente. Então, assim, é muito desafiante. Agora, é um espetáculo que ele vai ficar restrito ao Trianon, ele vai ser um espetáculo único, ou é uma proposta desse espetáculo viajar, dele sair do palco do Trianon? Esse espetáculo ele foi concebido de diversas maneiras, justamente para que ele possa se adaptar a diferentes espaços. Nós vamos estrear no Trianon, porque atualmente é o único teatro, né, na cidade que está funcionando, né? É o único teatro público que está funcionando. Uma outra razão é o fato de ser um teatro grande e a gente tem condições, por exemplo, de, num espetáculo de estreia, trazer moradores tanto do assentamento, né, Zumbi dos Palmares, quanto do acampamento Cícero Guedes e de outros acampamentos, inclusive de fora da cidade. Essas pessoas terão, né, a entrada garantida, né, no teatro gratuitamente, porque a gente entende que estrear um espetáculo como esse, sem a presença, né, de pessoas que pertencem ou pertenceram ao movimento, seria um grande equívoco. E o Teatro Trianon, devido à quantidade de lugares disponíveis, favorece, né, esse acesso. E é um espetáculo que ele não vai se restringir à estreia. A questão é que a gente está num ano muito complicado, recém-saídos de uma pandemia, então a gente tem a intenção de entrar em alguns editais para conseguir circular com o espetáculo, não apenas em espaços convencionais como teatros, espaços culturais, mas também poder levar a escolas, a universidades, a acampamentos, a assentamentos. A ideia é que essa história, essa discussão chegue a um número maior de pessoas, né, que o espetáculo puder alcançar.
Então a gente estreia dia 5 de junho, às 19 horas, no Teatro Municipal Trianon, mas a partir do segundo semestre, o espetáculo ele vai prosseguir. A gente está tentando um outro espaço em Campos para que a gente fique pelo menos uns 2 finais de semana em cartaz, né, podendo, né, ser acessado por quem não puder assistir no dia 5, e também com o intuito de circular em outras cidades, né? A gente tem aí já algumas propostas para ir a cidades vizinhas, mas conforme eu te disse, aguardando um pouco, né, como é que os editais vão propiciar essa circulação, já que circular com espetáculos de teatro não é fácil, né? A gente movimenta ator, técnico, material cenográfico, então a gente precisa, né, se estruturar bem para conseguir se deslocar com o trabalho. Adriano, nós estamos numa cidade em que ainda a questão do latifúndio, o professor Marcos Pedrovski tocava agora há pouco, mencionava isso, essa questão de que os grandes latifúndios de usinas que hoje estão falidas, elas estão se tornando hoje objeto de especulação imobiliária, para expansão imobiliária. Quem lucrou lá atrás com a exploração nas usinas de cana-de-açúcar, quem falia esse parque sucroalcooleiro já está lucrando com a especulação imobiliária. Você acha que esse espetáculo, em memória de Cícero Guedes, ele propiciará, de repente, um embrião de uma discussão para que essa cidade, essa região, discuta mais a reforma agrária, Adriano? Eu creio que sim. Algumas pessoas têm, às vezes, um certo preconceito em relação à arte, mas às vezes elas não têm a dimensão do quanto a arte pode falar, né, para um número grande de pessoas e despertar nessas pessoas questionamentos que até então elas não tinham feito. Isso já tem acontecido com equipe técnica que aparece para trabalhar com a gente, que desconhecia, né, a história do Cícero, a questão agrária, pessoas que tinham uma visão extremamente criminalizada do MST, né, diante de toda uma propaganda que grande parte dos meios de comunicação faz em relação ao movimento, né, dos trabalhadores sem terra. Então, a gente tem notado, até pelas pessoas que são convidadas a se aproximar do espetáculo para trabalhar na equipe de produção, a gente percebe que elas saem com uma outra leitura acerca dessas discussões. Conforme eu disse no início, a gente se inspira na história de Cícero justamente para discutir também outras questões ligadas à injusta distribuição de renda, à atual ocupação irregular de alguns territórios, a desapropriação de forma indevida de pequenos produtores para instauração de grandes complexos industriais, né, empresariais. Então você desapropria, né, você expulsa praticamente, né, o pequeno produtor rural, com o discurso de que aquela grande empresa, aquele grande complexo vai trazer desenvolvimento, progresso, e a gente sabe que esse desenvolvimento e esse progresso nada mais é do que um enriquecimento ainda de um grupo muito pequeno. Então essas questões também, a partir da trajetória de Cícero, elas são desencadeadas também pelos personagens. Só para você ter ideia, ninguém no elenco é nomeado, as pessoas não têm nome, né, durante o espetáculo, somente alguns atores que se apresentam como Cícero são nomeados, justamente porque a gente quer conferir a luta dele um sentido bastante coletivo, né? Então, trazer o legado de Cícero, né? E aí eu acho que o Pedrovski foi muito feliz no que ele disse anteriormente, né? Como é que nós que permanecemos podemos dar continuidade, né, cada um a seu modo, àquilo que ele projetou, né, enquanto um país melhor, um país mais justo, né, um país sem fome, um país com terra, com moradia para todo mundo. Então, em vários momentos, os atores, cantores, personagens trazem suas falas, trazem seus poemas que são recitados ao longo do espetáculo, nas músicas que são cantadas ao longo do espetáculo, a convocação para que a plateia, né, comece a pensar sobre essas questões. Adriano, o espetáculo vai ser em junho, não é isso? É dia 5 de junho, às 19 horas, no Teatro Municipal Trianon, não é isso? Isso, exatamente.
Os ingressos já se encontram, né, disponíveis na bilheteria do teatro e no site Mega Bilheteria. Tem também um ingresso solidário, né, que é a meia entrada, que é com 1 quilo de alimento. Então, a gente está recolhendo também doações de alimento, né, com ingresso solidário, para que essas doações sejam destinadas, né, também a acampamentos, né, da região. Perfeito. Adriano Moura, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação nesse Cidade em Pauta, abordando esse tema aqui. Cícero Guedes, grande líder do MST, que foi covardemente martirizado nos arredores da usina Cambaíba, no assentamento Luiz Maranhão. Muitíssimo obrigado e sucesso no espetáculo. Muito obrigado a você pelo espaço e mantendo aí o convite, né, a todo mundo para que esteja lá, né, no dia 5 de junho, às 19 horas, para compartilhar, né, conosco, né, desse momento. E vamos lá. Você, portanto, está convocado a participar, assistir esse grande espetáculo no Teatro Trianon no dia 5 de junho, às 19 horas. E nós estaremos sempre divulgando por aqui. Cícero Guedes, esse grande líder do MST, martirizado na cidade de Campos. Mandantes, assassinos, todos impunes. Demonstrando que a justiça ainda ampara os mais fortes. A justiça é cega, mas a memória de Cícero Guedes permanece, vive. Até a próxima edição do Cidade em Pauta. Não há o que temer, aquele que manda matar também pode morrer. O risco que corre o pau, corre o machado. Essa é das antigas. Não há o que tremer, aquele que manda matar também pode morrer. Lado de lá já decretou e contrata os pistoleiros pra matar trabalhador. Nós estamos em guerra, lado de lá já decretou e contrata um pistoleiro pra matar trabalhador. É o risco que corre o pau, corre o machado. Vai vendo! Não há o que tremer. É que eu faço. Aqueles que mandam matar também pode morrer. Isso é dos começos. No risco que corre o pau, corre o machado. Não há o que temer. Aqueles que mandam matar também pode morrer.